bem-vindos ao episódio do Onda Verde Talks, um videocast que conecta você com as mentes que estão por trás das soluções mais inovadoras para o clima e o meio ambiente. E é aqui a gente vai conversar com startups que participaram do Onda Verde Insights, explorar um pouquinho mais de como que elas estão transformando desafios em oportunidades para a economia verde. E aí hoje eu estou aqui com o Rafael. Queria que você falasse um pouco mais, se apresentasse, falasse o nome da sua startup e como que você atua nela. Boa. Vou falar aqui para a câmera aqui que eu Fica posso. à vontade. Eu sou o Rafael Turella, eu sou da Cube Energia. A Cube é uma Energy Tech, então nosso tema principal é mexer com energia, principalmente elétrica. E o que a gente faz hoje, de uma maneira bem objetiva, é ajudar equipes que fazem gestão de energia a economizar tempo no dia a dia, para que elas tenham ali mais fôlego para fazer coisas que são importantes para elas e que gerem resultado para as empresas. É isso que a gente faz hoje. Boa. Um super resumo. Boa, ótimo, achei ótimo. E qual é o problema ambiental ou social que a sua startup ela busca resolver? Que nem eu comentei, né, a gente está no mundo de energia elétrica. E quando a gente fala de energia hoje, vai pesquisar alguma coisa aí no Google, ou procurar qualquer coisa grande que é falada, a gente vai naquelas coisas que são legais, né? Energia solar, energias renováveis, energias limpas, que é um tema importante. Mas uma coisa que todo mundo esquece quando começa a engajar nesse tipo de conversa é que depois que a gente gera energia, por N fonte que seja, a gente tem que usar essa energia de uma forma coerente. E ninguém fala sobre isso, então é um negócio meio doido, né? Então a gente acaba gastando muito dinheiro, né, tem financiamentos pesados. Em gerar energia limpa, mas ninguém se importa com o que acontece dali em diante. A Cube acaba entrando um pouco mais nesse momento, que é ajudando essas equipes a gerir energia de uma forma mais adequada, para que ela seja não só consumida da melhor forma possível, né, então a gente evita que a energia seja desperdiçada, mas também financeiramente a equipe seja mais efetiva no que ela está fazendo. Porque uma das coisas que provavelmente a gente vai conversar aqui é essa dificuldade, né, das empresas às vezes terem financiamento, ou terem recursos para investir em outras ações, né, tanto climáticas ou de impacto que seja, e isso acaba acontecendo a falta desse recurso porque é muito mal gerido os que elas já têm ali na mão. Então, a equipe da Cube hoje, né, a nossa ferramenta, acaba entrando nesse momento, que é da gestão de um recurso que já foi gerado, já foi dedicado ali para energia, mas que é muito mal utilizado. Essa dificuldade de gestão da energia acaba sendo o nosso problema principal ali no dia a dia com essas empresas. Eu acho que recurso é a palavra-chave, né? Você gerenciar um recurso que gera custo, gera um monte de coisa e aí desperdício também. Exatamente. E no final do dia, né, o que a gente acaba se aproveitando, a Cube até começou numa problemática lá atrás mais voltada à economia de energia com as empresas. Mas a gente batia muito numa barreira de mercado, que deve ser de várias empresas que estão aqui também, que é falta do recurso financeiro para investir, né, em programas que elas têm interesse, ou às vezes falta até de tempo, de braço mesmo, né, de mão de obra da equipe. A gente acabou dando um passo ali na nossa solução, onde a gente acaba trabalhando na ajuda ali, né, de gerar esse recurso que está disponível para essa equipe, né? Então, ao gerir melhor as contas, sobra um recurso que é importante, que acaba sendo investido em outras atividades daquelas equipes, sabe? A gente inverteu um pouco ali a problemática, né, como a gente enxerga, e funciona muito bem. No final do dia, eu acabo ajudando essas equipes a terem mais fôlego para trabalhar. Bom demais. E assim, a gente está vendo agora que o campo da energia está bombando no mercado e como que a sua solução, a solução da Cube, ela se diferencia dessas novas soluções que estão surgindo, estão chegando aí. Boa. Acho que igual eu comecei comentando ali, né, a gente continua ficando como um complemento a tudo que é novo e legal do mercado. Porque toda vez que alguém gasta ali R$ 1 ou R$ 1 milhão numa nova solução que tem a ver com energia, ela acaba gerando outros problemas na cadeia, que é gerir isso, né? A gente está cansado de ver empresa que investe um montante grande em algo que é da moda, que é importante, que é legal, mas como ela não gasta ali na manutenção daquilo, na gestão, ela acaba tendo resultados péssimos, às vezes até negativos no investimento que ela fez, né? Então a gente acaba se dando muito bem, né? A gente acopla muito bem em qualquer solução nova que está vindo para o mercado. Porque no final do dia, não importa de onde ela é gerada, de como ela é comprada, essa energia, qual é a solução que chegou, ela tem que gerir aquilo da melhor forma possível. Então, quanto mais o mercado bomba, mais ele cresce, mais fala de energia, mais problema de gestão é gerado. E aí nosso mercado acaba crescendo, né, por impacto. Isso é muito fácil da gente se enfiar com o crescimento do mercado. Quanto mais o tema aparece, melhor para a gente fica. A gente tem muito pouco concorrente porque ninguém quer trabalhar com a parte de gestão, que é menos divertido, menos chamativo, mas é necessário para todo mundo, seja uma empresinha pequena ou uma baita empresa, como é hoje o portfólio que a gente tem de clientes, né? Que são de clientes muito grandes, e tem empresinha pequena também que usa a solução até de graça para poder gerir ali o seu dia a dia, né? A problemática acontece em todo canto do mercado, que energia é necessária para todo mundo trabalhar. Não tem uma empresa que não pague uma conta de energia hoje no Brasil. Isso é verdade.
E aí, assim, acho que seguindo um pouco nessa linha, qual é a tecnologia ou o modelo de negócio que você considera assim como o inovador dentro do seu projeto? Hoje o nosso trabalho está muito voltado no tema tecnologia, a automação em alto volume mesmo. Então a gente usa uma parte muito forte de RPA, né? Então o nosso trabalho está muito voltado em grandes massas de dados, né? Então você imagina aqui, né, a gente está falando de uma empresa com uma conta de energia, beleza, é uma única coisa. As empresas que a gente atende estão muito voltadas ao agronegócio, ao saneamento, ou coisas assim que têm grande volumetria, né? Sei lá, a gente tem algumas empresas que têm 2.000, 3.000, 5.000 contas por mês. Então o volume que elas trabalham é muito grande, né? E o custo disso também. Então a gente acaba usando muita tecnologia para poder veicular essa massa de dados que é grande, ela é constante, né? Quando você tem 3.000 contas por mês, todo dia você tem conta sendo gerada, chegando na empresa, né? Então você tem um volume que trata todos os dias e todo dia a gente tem que buscar oportunidades em cima dessa massa de dados que também é grande, né? Então é um trabalho de dados ali contínuo que não acaba, que roda todo santo dia, né? Na verdade, toda santa madrugada, a gente roda todo o banco de dados de novo, procurando oportunidades ali de melhorias ou de otimizações para os clientes. É um trabalho muito voltado a RPA. A gente acaba, hoje em dia, né, a gente está tocando um pouco mais em inteligência artificial, é uma forma também de aproveitar um pouco dessa base que a gente já gera há anos, né? Não só para a gente, mas também para estudos, que a gente acaba colaborando ou fornecendo informação. E é uma massa de dados é muito grande, né? A gente tem que usar algumas tecnologias ali que nos ajudem a trabalhar com essa massa, Aham. que é grande, que é muito ampla. Legal, você está falando aí dessa base de dados que é grande, você falou também de grandes clientes, são grandes empresas. E como que vocês trabalharam e vocês buscam garantir que a solução de vocês ela é escalável, mas também acessível para o mercado? A gente acabou fazendo ou não, né? A gente aprendeu muito com a Aham. jornada, né? Quando a Cube começou, a gente tinha uma estratégia de negócios que era muito voltado a coisas físicas, né? Então, equipamentos, hardwares, e aí era muito trabalhoso ser escalável, porque você tinha coisa sendo enviada para todo canto do Brasil, eram coisas fixas, tem frete, tem custo. Você não pode dar isso de graça, né? Porque como tem equipamento envolvido, você tem custo com aquilo, né? Então era um desafio. Com a evolução assim do mercado, das tecnologias que a gente usa, hoje a gente tem produtos que são 100% digitais, o que facilita muito a vida e a escala, né? Então a gente não tem dificuldade hoje em escalar o produto dentro de grandes empresas. O que a gente acabou fazendo, né, até uma coisa ali que você comentou de modelo de negócio, foi a gente tinha muito um veio de querer trazer algumas coisas para o mercado, ser educado no tema de energia, que não é uma coisa comum hoje. Quando a gente tinha os produtos físicos, a gente não conseguia. Hoje, com o produto digital, a gente consegue. Então, o que a gente faz é, a gente passou um corte no porte da empresa, todo mundo que está acima do corte é um potencial cliente, a gente faz negócio, né? A gente faz proposta comercial e negocia. Todo mundo que está embaixo dele, que são empresas menores, a gente dá de graça. Então, se qualquer pessoa aí entrar no site lá da cubenergia.com e olhar logo na página principal, tem lá, use gratuitamente. E aí toda empresa que é pequena, que tem até 20 contas de energia, que é a massa, né, o grosso do Brasil, Sim. pode usar de graça. Então a gente tem hoje uma população bem grande que usa gratuitamente e a gente tenta ajudar da melhor forma que pode, né? Que é mandando conteúdo educativo, educando como é que elas podem ser mais eficientes nos custos de energia, que no final do dia beneficia a tudo e a todos, né? Todo real economizado numa conta de energia, que seja da padaria da esquina, ou de uma empresa, no meio do campo, né, por exemplo, em uma fazenda, acaba impactando o mercado como um todo e, de uma forma ou de outra, consegue rebaixar as tarifas do Brasil, né? Ou deveria. Né? Então, é assim que o Aham. mercado funciona. Então, a gente tem esses dois caminhos aqui hoje, onde as grandes a gente foca, com a escala que a gente já tem o produto 100% Aham. escalável, e os menores, como a gente já tem essa escala, essa facilidade que é muito baixo custo, a gente dá de graça e deixa o negócio rodar ali, tenta apoiar o mercado da melhor forma que a gente pode. Cara, nossa, demais essa solução. Eu acho que até conecta com a próxima pergunta, porque acho que é muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo. E aí, como você acredita? Nem vou perguntar se vocês trabalham com justiça climática, mas como você acredita que na promoção dessa justiça climática, nesse acesso a esse tipo de serviço, a relevância que ela pode trazer para esse mercado, para além Boa. dessa baixar tarifas, etc. Bom, acho que o principal impacto é muito parecido com o que a gente teria com um cliente grande, que é, se você organiza ó, pelo menos um dos seus centros de custo, né, que no nosso caso é o de energia, e de alguma forma sobra um recurso financeiro, aquele recurso acaba sendo aplicado em outras áreas, né? Isso é verdade para uma empresa grande, que vai dedicar aquilo para um projeto de eficiência energética, vai dedicar aquilo para o que ele quiser, mas para uma empresa pequena é a competitividade, né? Ajuda a empresa ali a sobreviver no dia a dia. Então acaba indo muito nessa linha. A economia mesmo financeira, a pessoa pode reinvestir e colocar em outros lugares. A gente tenta, né, dentro da própria comunicação e da base,
sugerir como que a pessoa vai gastar aquele recurso. Então, assim, às vezes eu encontro uma oportunidade que eu sei que vai ter um impacto, às vezes de economia de energia, que exige dinheiro, a gente fala, pô, você já economizou nessa ação que a gente já te indicou a fazer. Use esse recurso lá, né? Potencialize o seu investimento, né? Faz alguma coisa com aquilo, ou se não, investe em educação mesmo, para sua equipe, para você, né, no tema. A gente vai tentando fazer comunicação ali, que é um dos gargalos que a gente acredita hoje do mercado para todo mundo, né? População educada, empresas educadas vão gerando projetos até mais elaborados, né, com melhores resultados e tudo mais. Então a gente tem comunicado dessa forma, é o melhor que a gente consegue hoje. Mas muito provável no futuro, já é uma coisa que hoje a gente busca, são algumas parcerias, às vezes, de canais, onde a CUB nem ganha dinheiro com isso, mas a gente consegue promover, por exemplo, esse uso gratuito e acopla ali outros serviços que a empresa pode consumir ou usar aquele recurso que ela vai economizar para poder levar outros serviços adiante. A gente tem tentado casar com algumas outras organizações que têm alguns objetivos semelhantes para usar essa massa de dados e falar, gente, vamos tentar ajudar todo mundo aqui, né, olhar na mesma direção. Né? Se a gente economiza um recurso, a gente bota ele em outro canto para ele fazer valer, né? E tenta ajudar as empresas como um todo. Porque a gente olha muito para a empresa grande, legal, já tem uma organização, mas as pequenininhas que são difíceis de colocar ali a mão, né, e ajudar, esse é o caminho que a gente encontrou hoje, de dar esse fôlego para elas. Caramba, muito, muito massa isso. E assim, trazendo dois contextos, vou fugir um pouco aqui da pauta. Você comentou que vocês têm muito aprendizado na jornada, que vocês foram aprendendo, foram construindo. E um outro ponto é que quando a gente vai para essas partes mais high-tech, tecnologia, energia, fica muito difícil da gente assentar na ponta, no território, ou trabalhar com justiça climática. Que ponto dessa jornada vocês tiveram esse pensamento que eu acho que dá para ser de graça, não precisa ser um produto? Eu acho que é isso. Duas perguntas, tipo, como vocês chegaram nesse pensamento e por que vocês falaram, não, vou comprar isso e vai ser de graça para pequenas empresas? Acho que não é nem como a gente chegou nesse pensamento. O pensamento já existia desde o começo, sabe? Porque se a gente pegar ali mesmo a base dos primeiros funcionários ou até de fundadores, a maior parte já vem desse segmento. Então, eu sou engenheiro ambiental, por exemplo, eu tenho mestrado no tema, então a gente já vinha conversando disso muito antes da CUB existir, né? Eu já conhecia meus sócios também antes da CUB existir, e já era uma coisa da pauta ali, né? Que a gente já tinha em comum. E aí foi mais uma coisa de ver como o produto estava evoluindo até chegar no momento que fala, pô, agora a gente tem fôlego e conhecimento para casar com uma coisa que a gente já queria fazer e agora a gente finalmente tem uma ferramenta que pode fazer sentido, né? Quando a gente não tinha chegado nesse nível, a gente já tinha tentado fazer de outras formas, mas o produto ainda não tinha maturidade e a empresa também não tinha porte, né? Porque às vezes também não adianta você ser muito pequenininho e tentar fazer as coisas de graça e ajudar os outros, né? Então a gente esperou a empresa chegar num certo porte, a gente está mais confortável para poder levar para esse momento. E a forma de provar isso internamente foi como seria qualquer projeto aqui, não foi nem um viés, né? Mas de sentar na mesa e falar, mesmo que a gente dê de graça, né? Qual é o custo disso para a gente? Mas o que é que isso gera de oportunidade no longo prazo, né? Não só para a gente, mas para o nosso entorno. E a coisa é fazer conta mesmo e ver que elas pagam, né? Às vezes a gente dá de graça para 20 empresas, tudo bem. Só que essas 20 empresas, se eu conseguir causar um impacto positivo e gerar ali uma qualidade na visão dela da minha marca, ela vai acabar comentando com outra empresa ou com outro conhecido, ou levando aquilo adiante, apresentando para outros, né? E acaba que o mundo gira e as coisas funcionam e acaba uma indicação voltando para a gente, sabe? Acaba sendo ali uma corrente de impacto que funciona. Uma coisa vai conectando a outra, é aquilo, né? Estou ajudando alguém, não estou pedindo nada em troca, mas a pessoa, como está sendo impactada positivamente, gosta do que a gente faz, acaba nos colocando, às vezes, numa oportunidade que a gente nunca imaginaria, ou não ia achar de outra forma, né? Então, acabou funcionando muito bem. Hoje, o modelo de negócio acaba funcionando. A roda fica girando, e a informação vai rodando entre todo mundo, e aí os contatos vão chegando em cima dela, né? Nossa, gente, que acabou demais. Dando certo. Demais, fiquei ainda mais fã da CUB. Por favor, hein? E distribua isso aí, gente. É de graça, deixar, então, é de graça. Vai lá no site da CUB, é gratuito para qualquer empresa. É só se inscrever e sair usando. Fechou, não é isso? Espalhar a palavra. E aí, assim, dando um passo para trás nessa visão do ecossistema, quais são os principais desafios que você enxerga para escalar soluções sustentáveis no Brasil? Hoje, acho que a gente comentei lá no começo, né? Grana disponível, as empresas têm ali N coisas para gastar, né? São recursos, orçamentos. Não é uma das primeiras linhas elas pensarem em, nossa, como é que eu vou investir o meu dinheiro para prevenir alguma coisa
ou para gerir alguma coisa, ou para reduzir custo de alguma coisa, né? Que geram um impacto ainda depois, né? Normalmente as empresas estão muito mais voltadas em sobreviver, em crescimento, são coisas mais atraentes ali, né, para um empreendedor, para uma Sim. empreendedora. Então é uma coisa que compete em recurso e a parte toda ali, né, de sustentabilidade ou de impacto acaba ficando batalha com essas frentes, né? E eu acho que é a barreira de todo mundo aqui, né? Aham. Então é o acesso à grana mesmo dentro da empresa, né? A empresa tem um orçamento limitado, a gente está competindo com outras ações que às vezes são um pouco mais chamativas, ou às vezes estão um pouco mais em voga, ou sei lá, ouvem falar mais, né? A gente acaba competindo com eles. Eu acho que um é desses, é uma essa, né? E a outra é a educação mesmo do público, né? Às vezes o público nem sabe que isso é uma via que ele pode investir para ter um resultado financeiro e também gerar impacto, né? Ah, Que acho que é a via da educação mesmo, da disseminação da informação. Se a gente está aqui conversando num evento como esse, né, ou nesse universo, todo mundo sabe do que a gente está falando, né? A gente está aqui numa certa bolha, né, de um conhecimento que é bem específico. Então a gente vai para o mercado aberto, as pessoas estão muito longe desse conhecimento, né? E essa falta de informação não porque está disponível para todo mundo, mas sim. até essa pessoa ser impactada por isso, estar interessada por isso, consumir esse dado, né, essa informação e se aprofundar em conhecimento, eu acho que é uma bela de uma jornada, né? Então essas Sim. duas coisas hoje são as nossas discussões no dia a dia, que é acesso à informação, mesmo conhecimento de quem está lá na ponta e acesso à grana que vai pagar por esses projetos, né? Seja Certo. em energia, seja em qualquer coisa, né? Eu imagino que é muito semelhante às empresas que estão aqui em paralelo com a Cubo e que também Sim. estão passando aqui nessas conversas. Eu imagino, né? Esse é Sim. meu palpite. Mas essas são as duas hoje que a gente mais discute, mais trabalha, com certeza. Boa. Essa parte da lacuna do investimento foi, acho que, um dos principais diagnósticos que a gente teve no estudo da Virgin Insights. E, assim, do seu ponto de vista como empreendedor, o que você acha que precisa mudar nesse ecossistema para acelerar esse crescimento? É uma grande pergunta, assim, É, mas acho que a gente não, talvez não chegue na resposta, é que eu mas acho que acaba sendo até uma coisa mais genérica, né? De se falta, se falta grana, né? Ou se falta as pessoas pensarem sobre isso, é porque muitas vezes elas não têm ali o conhecimento para sentar e colocar na ponta do lápis, né? Que tipo, ó, se eu investir X em qualquer ação que seja, mas eu vou ter um benefício financeiro e vou ter os meus outros impactos, esse tipo de conta não é tão comum, né? Eu não sei se as empresas fazem isso com tanta facilidade, né? Porque elas acabam colocando ali só às vezes o óbvio na ponta do lápis para fazer uma comparação e aí os projetos acabam saindo perdendo, né? Então, no final do dia, eu acho que é conhecimento mesmo, é informação e é aprendizado das pessoas, de saber colocar projetos, às vezes, de impacto, tem outras esferas, na mesma linha de projetos comuns, mas tentar englobar ali as outras coisas que normalmente não são englobadas nessa conta, né? E tentar fazer a coisa parar de pé. E eu acho que quanto mais interesse, aí acaba fazendo com que outros empreendedores e empreendedoras se enfiem lá no meio para gerar modelos de negócio que vão financiar essas ações, né? Acho meio difícil a gente falar que às vezes é só dinheiro, porque no caso de energia, né? Alguns anos atrás, tem uma agência brasileira de conservação de energia, né, que é a ABESP, e eles conseguiram emplacar alguns projetos de financiamento muito grandes, que não tinham muitas barreiras, requisitos, qualquer empresa podia pedir. Sobrava dinheiro no mercado, porque as empresas não sabiam nem que existia e nem como desenhar projetos e fazer valer aquela grana, sabe? Se aproveitar daquilo. Então era por puro desconhecimento e acesso àquela informação que o dinheiro ficou lá até o projeto ser cancelado e o dinheiro foi embora, sabe? sim, As próprias distribuidoras de energia hoje no Brasil têm fundos obrigatórios para sim, projetos de inovação ou projetos de economia, de eficiência, né? Muitas delas, a maior barreira é conseguir encher os projetos, sobra dinheiro. Por quê? Porque a maioria não sabe que existe, porque a maioria não sabe escrever um projeto e poder fazer valer esse dinheiro dentro de um projeto ali que vai trazer o impacto da forma correta. Então, eu acho que é muito dessa esfera de educação mesmo e de impactar essas pessoas para elas estarem um pouco mais organizadas, com conhecimento mais alto, para fazer com que depois o dinheiro venha, sabe? sim, Eu acho que muitos projetos com dinheiro disponível foram perdidos porque as pessoas ou as empresas não engajaram da forma como deveriam sim, para aproveitar daqueles fundos. Essa é a nossa visão, pelo menos em energia, que é um mercado rico, sim, que é um mercado que dinheiro nunca faltou, assim, que é um mercado muito grande, né? Tem empresas sim. muito grandes orbitando nele. Cara, muito interessante ter essa visão da importância da educação e da disseminação do conhecimento Disseminação, para. acho que é uma palavra boa aí. Nossa, importantíssimo. E casar isso com modelo de negócios mesmo, né? Fazer Exato. uma coisa menos aberta, mas mais objetiva. Tipo, onde que a gente vai ganhar? Que também tudo bem a empresa ganhar dinheiro, né? Desde que ela faça ali com que Aham. as outras coisas se movam como a gente quer, né?
Quero passar uma Legal, boa gestão dos recursos dela. massa. E aí a gente falou um pouco sobre essa perspectiva de ecossistema. E a Cube, como que você enxerga a Cube nos próximos 5 anos? Quais são os próximos passos que vocês estão buscando trilhar? Vão acontecer algumas coisas grandes. Já estão acontecendo no mercado de energia, que a maioria das pessoas não acompanha, né? Mas o mercado de energia está passando por uma boa mudança, onde as empresas, hoje pelo menos, né, hoje em dia, né, começou isso há pouco tempo, elas podem eleger de quem que elas compram a energia delas, por exemplo. Isso já dá uma certa liberdade, né? É o Uma mercado empresa, aberto, o né? mercado de, isso a gente chama de mercado livre, né? Mercado livre. Ela pode escolher quem é o fornecedor e, portanto, ela pode escolher qual é a fonte de energia dela, né? Se ela quiser comprar só de uma energia limpa, só de uma energia específica, ela pode hoje, né? Ela tem essa liberdade. Isso vai acontecer para as pessoas físicas até 2030, no máximo. Então isso vai mudar completamente o nosso mercado, porque qualquer pessoa na sua casa vai poder fazer essa opção. Só que para as pessoas fazerem essa opção, né, e terem essa adesão, elas vão ter que saber que isso existe, saber escolher isso de uma forma adequada, entender o que isso impacta elas ou não impacta, e aí fazer uma escolha, né? Então, muito provavelmente, o mercado inteiro está olhando para isso hoje em dia, já né, tem alguns anos ainda, mas todas as empresas grandes estão mirando nesse grande movimento que vai acontecer lá no futuro, que vai acontecer, né? O mundo inteiro, a maioria já fez esse movimento. Então, a Cube também está olhando um pouco nessa direção, né? Conhecendo um pouco desse mercado de pessoa física, que no futuro provavelmente a gente vai se envolver. E uma outra coisa que não tem como a gente fugir, está explorando muito ferramentas de IA. Aí é uma coisa mais interna nossa, porque hoje a massa de dados é muito grande, é muito rica. A Cube tem um bloco, uma massa de dados que não existe em outros lugares do mercado, né? Então a gente sabe muito sobre quais são os custos, quanto que cada empresa consome, quanto cada região, cada segmento na prática, quanto que cada uma desperdiça em cada elemento que é, né? Uma informação bem rica. Não existe hoje no mercado, você pode pesquisar em qualquer canto, você não vai encontrar. E a gente tem trabalhado em agentes autônomos para deixar as empresas mais livres para consumir essa informação, porque já que educação é uma barreira, a gente já sabe, e energia é um negócio extremamente técnico, e quem não é do mercado não faz nem ideia do que está dentro da conta, né? Chega lá, a conta é um boleto, né? A pessoa paga e vai embora, né? A empresa é a mesma coisa, e mesmo empresa grande, tá? Vai muito dinheiro para o lixo, muito mais do que a gente imagina. Ano passado, até né, uma cifra aqui aleatória, mas ano passado a gente registrou quase 6% de desperdício financeiro em todas as contas que a gente trabalhou. A gente está falando aqui, a Cube trabalha alguns bilhões de energia por ano. É muito dinheiro que foi para o lixo, só de besteirinha na conta que poderia ter sido resolvido administrativamente. Só de ligar na concessionária de energia e resolver, sabe? É muito dinheiro que vai embora. Quando isso chegar no mercado de pessoa física, isso vai se ampliar muito mais, né? Que é um mercado bem menos conhecimento. Então a gente tem trabalhado nesses agentes autônomos para já ajudar essa falta de conhecimento de quem vai operar essas plataformas, essas soluções. Porque hoje a gente ocupa esse espaço com pessoas. Uma empresa está usando a plataforma da Cube, se ela tem conhecimento, ela consegue fazer tudo sozinha. Se ela não tem, a gente oferece uma mão de obra qualificada, uma pessoa mesmo para apoiar. E eu não acho que isso vai morrer nunca, tá? As empresas sempre querem alguém para ter alguém para ligar, ter alguém para se apoiar, uma pessoa mesmo, né? Sim. Isso não vai acabar. Mas provavelmente a inteligência artificial aí já nos apoia hoje internamente. A gente queria abrir isso para o mercado para que os agentes autônomos também ajudassem as empresas a se virarem mais autonomamente, né? Fazer perguntas, não precisar entender do técnico, mas perguntar o que elas querem saber, ter uma resposta rápida e seguir a vidinha delas ali, tentando fazer alguma coisa melhor do recurso delas. Essas são as duas coisas que a gente está olhando, né? Uma macro aí, né, mercado, e a outra mais nossa, que a gente tem trabalhado fortemente. Uhum. Bom, e aí a última pergunta aí para a gente ir para os finalmente. Como que as pessoas podem apoiar e se envolver nas soluções ou nas ações da Cube Energia? Essa é fácil, né? Do jeito que eu falei ali, gente. Só consumir conteúdo lá da Cube, a gente gera muito conteúdo qualificado, gratuito, tá cheio ali no nosso blog. Mas o mais importante é que a solução de gestão de contas de energia é gratuita para empresas com até 20 contas, não tem período de expiração, a pessoa pode usar até ad eterno, até a Cube não existir mais, daqui 50 anos que seja, então é gratuita. Então se a empresa, se for alguém que estiver aqui assistindo, tiver uma empresa, tiver interesse, entra lá no site cubeenergia.com, consegue usar. Se não é você, mas conhece alguma empresa que pode fazer valer as contas de energia lá dentro, explorar a solução, indica, passa o link adiante, use. Quanto mais gente usando, para a gente é mais legal. E também são mais formas da gente argumentar de dar coisas de graça para o mercado, sabe? Quanto mais impacto, mais gente interessada, mais favorece ali também a nossa comunicação com os investidores, com os nossos próprios fornecedores. A gente fala, não, gente, vamos expandir isso aqui, vamos dar mais coisa gratuita ainda, porque tem gente interessada, sabe? Traz impacto, traz resultado para os outros também.
Então, quanto mais força a gente tem, mais gente lá dentro, no gratuito mesmo, sem ganhar dinheiro, nos ajuda, de uma forma ou de outra. Então, se as pessoas quiserem disseminar isso, fiquem à vontade, vai ajudar muito. Maravilha. Então, ó, só entrar no site da Cuba Energia, se cadastra e usa gratuitamente à vontade. Cubaenergia.com. Boa. É isso, simples. Boa. Rafael, obrigado mais uma vez por você estar aqui com esse papo, foi muito bom. Fiquei ainda mais fã da Cuba Energia. Muito bom. Falar aí pro pessoal se cadastrar, usar gratuitamente lá no site da Cuba. E aí deixar o recado para vocês acompanharem os próximos episódios do Onda Verde Talks e descobrir aí novas ideias, soluções que estão transformando a economia verde aí no Brasil. Rafa, obrigado. Viu? Obrigado eu pelo convite, foi um prazer. Estou à disposição, visitem o site, qualquer coisa é só me procurar. Estou à disposição sempre. Valeu. Valeu. Pedro. Valeu.